Olá, o Papo de Mãe está no ar. Entrar na escola sem traumas, trocar de colégio sem dramas e encarar a volta às aulas sem reclamação. Será que isso é possível? Como os pais podem ajudar os filhos na adaptação escolar sem sofrimento? Depois das férias, por exemplo, não deve mesmo ser fácil voltar a ter horários, rotina, lição de casa. Veja os destaques do programa. Você é aquele tipo de mãe que fica preocupada com o que o seu filho come enquanto está na escola? Então não perca, daqui a pouquinho você vai ouvir as dicas de uma nutricionista para montar uma lancheira saudável para o seu filho. Dizem que volta às aulas é o início das férias das mamães. Será? A época agora é de planejamento, gastos, expectativas, mudança de rotina. Olha, será mesmo que mãe algum dia tira férias? E a volta às aulas, a troca de escola é um período de adaptação para os filhos, também para os pais, para as mães. Então nós vamos conhecer as mamães que vieram aqui hoje. Estão aqui a Valéria, a Simone e a Elaine. Obrigada por terem vindo. Valéria, você tem um casal de gêmeos, é isso? Casal de gêmeos. Quem são os seus filhinhos? A Estela e o Álvaro. Eles estão aqui, brincando. né? Quantos anos eles têm? Fizeram 4 em maio. Ai, que bonitinhos. E eles estão na creche? Creche pública. Uhum. Então, para eles agora vai ser um período de transição. Conta pra gente. Porque eles estão na creche hoje, que é horário integral. Eles ficam de 8 até a hora que eu volto, 6 horas. E para o EMEI é meio período. Eles vão enfrentar outra escola, são outros professores, outro prédio também. Apesar de que se eu conseguir a vaga é logo ao lado, mas é outra estrutura. Vai ser uma fase de adaptação total mesmo. É, tanto minha. Você já está preparada para isso, galera? Sempre, né? Tem que ir pegando dica com as mães que já passaram por isso, né? E esperar a vaga sair. Conta pra gente como foi a sua experiência quando eles entraram na creche, até porque parece que foi difícil conseguir a vaga, Para né? essa escola, sim. Porque assim, desde que eu voltei de licença, eu tinha creche no meu trabalho. Então eu estava tranquila, não estava pensando que ia ser tão difícil. Eu só fui me preocupar com isso quando eu fui vendo outras mães falando que tinha que fazer inscrição no site da prefeitura e esperar. Só que eu pensei assim, beleza, vai logo me chamam. Só que não ficaram tipo 200 a fila de espera. Eu procurei saber que eles chamam só 4, 5 por ano. Então eu falei, gente, como é que eu faço? Eu conversando com outras mães, eu falei, você vai ter que recorrer. Vai no conselho tutelar, porque senão você não consegue a vaga. Eu fui, o conselheiro falou assim, não vai adiantar. Você vai ter que ir atrás, vai no Ministério Público. Mas isso não foi tão assim, uma coisa atrás da outra. Foi até eu ter a resposta disso, ia passando o tempo. Então, eu cheguei na defensoria, lá na Liberdade, abri um processo explicando a minha situação. Porque enquanto isso eles estavam na creche do seu trabalho? Eu trabalho na USP, então no hospital universitário as mães têm creche até os 2 anos. Ah, tá. Então você já não ia mais ter aquela vaga lá e Completados não tinha opção. 2 anos, as crianças saem. E aí tem que trabalhar, tem que deixar os filhos em algum lugar, né, Valéria? Aí eles têm que ir para outra creche. Aí você conseguiu a vaga porque entrou na justiça. Não consegui imediatamente, assim completou os 2 anos. Eu tive que pagar particular e esperar a prefeitura me chamar. E você, Simone, quantos filhos você tem? Eu tenho uma, Maria Clara. Que está aqui, né? Ela está aí. E conta pra gente essa história, porque você mudou de estado, né? Não só de escola. É uma mudança geral, é verdade. Nós somos de Manaus, né? Então nós tivemos uma mudança por conta do emprego do meu marido. Então, assim, é uma adaptação de vida, né? De tudo. Então, mas mesmo assim, tem que continuar o ritmo. Ou seja, nós chegamos numa quinta-feira, na segunda-feira a Maria Clara já começou a estudar. Então, na sexta foi a entrevista na escola, então já teve que começar a estudar. E como ela está fazendo o primeiro ano, né? Então, do ensino fundamental 1. Então, não existe mais aquela coisa de começa, vai ver, adaptação. Não, já começa, já tem que ficar lá o dia inteiro e, enfim, já foi o primeiro dia dela na escola nova. Agora, como é que foi para ela entrar numa escola que já tinha uma turma formada, provavelmente uma turma que já vem junto desde pequenos? Como é que foi entrar nessa turma? Pois é, essa expectativa que foi assim, ficou forte na gente, assim, pô, como é que vai ser isso? Apesar, Maria Clara tem um lado extrovertido, mas criança, quando vê uma turma nova, sempre se intimida. Lógico. E com ela não foi diferente, apesar de que o que eu achei muito interessante foi, nós conversamos com ela, desde o momento que nós soubemos que nós íamos mudar, nós já começamos a conversar, comecei a mostrar o site da escola nova e
conversando. Quando nós chegamos aqui para a entrevista, no primeiro dia de aula, foi muito interessante, porque eu acho que isso é até uma postura da escola. 3 amiguinhas já vieram acolhê-la. Ah, que bom. Sabe? Ai, como é que é seu nome? Olha, o meu é fulano, o meu é ciclano. Vamos brincar. Então, assim, eu vi que a professora ficou olhando de longe, eu falei assim, eu acho que isso é uma determinação da escola. O que é legal, porque a criança já se sente acolhida, amparada, né? Porque a adaptação não pode ser só da criança e dos pais. A escola tem que saber receber e promover. Exato. Tem que ser uma parceria, né? A gente fica naquela expectativa de como que ela vai lidar com aquilo e como que a escola vai recebê-la, né? Não só a professora, mas os amiguinhos. E aí, essa primeira semana dela foi super tranquila. Cheguei em casa, todo dia eu chegava em casa, filha, foi tudo bem? Foi, conheci a fulana. Conheci... Excelente, né? Pra gente, excelente. É lógico que depois já começaram, assim, as crianças já estão adaptadas, que nem você falou, elas já convivem há um tempão. Então, a Maria Clara chegou, é nova. Então, assim, mãe, a fulana falou que não queria brincar comigo, só com a outra. Aí, a gente já corta um pouco o coração, mas começa a explicar, filha, é natural. E a Elaine já deve ter passado por muitas adaptações, porque o seu filhinho está com quantos anos? Então, o Matheus tem 15 anos, né? Ele está numa escola particular, que é uma escola de ensino católico também, então uma escola religiosa que também tem uma das matérias que é o ensino religioso. Mas conta pra gente, como é que foi? Desde que ele era pequenininho, como é que foram todas essas transições? Ele mudou muito de escola? Ou conta como é que era, assim, quando passava um período longo de férias para voltar às aulas? Então, assim, ele está nesse colégio desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, é toda essa transição que ele vem passando, de amigos, até o 8º ano, mais ou menos, ele acompanhou os amigos. Mas mudava sempre de classe? Mudava as classes, mas os amigos o acompanhavam, né? Tá. Aí tem um determinado instante do ensino que parece que eles vão já mudando, né? Parece que eles não deixam mais formar as panelinhas, né? Então, do 8º agora para o 2º ano, os professores já avisam, olha, daqui para frente nós vamos fazer um mesclado aí, vocês não terão acompanhamento dos seus amigos, né? Então tem todo um processo de sociabilidade, né? É difícil para ele quando ele volta das férias, assim, numa classe nova, para fazer novas amizades? A classe também, né? Porque geralmente quem o acompanhou também é muito difícil eles mudarem dessa escola, né? Então quem está com ele desde o primeiro ano tem acompanhado, inclusive, nos recreios, nos intervalos, então eles se reúnem. Mas as salas de aula, geralmente, elas mudam mesmo. Ele né? fica muito ansioso para saber quem vai cair na classe dele? Fica. E eu acho que todo aluno, toda criança fica ansiosa, porque eles querem, né, que aqueles amigos compartilhem com eles essas experiências também. E é difícil voltar para a rotina? Você está de férias, não tem hora para levantar, não tem que fazer lição de casa, aí volta para estudar. Até pegar no tranco, reclama muito, não acorda. E viaja, né? E quer ficar mais tempo, né? Viajando e curtindo. E tem o videogame, tem os lazeres deles, né? Então eles querem. E aí chega na hora de levantar, e ele estuda pela manhã, sempre estudou de manhã. E nós também mudamos o nosso endereço de residência para ficar mais perto do colégio também, né? Porque era muito longe, aí tinha que contratar um transporte, né, escolar, e aí ficava longe, tinha que acordar mais cedo. Então, nós optamos em ficar mais perto do colégio, porque agora também vai sozinho, volta sozinho, para o transporte não acordar tão cedo. Então, para ele não tem aquela responsabilidade, preciso acordar muito cedo para ir para a escola. Aí já pelo menos tem uma meia hora a mais para... Nos primeiros dias de aula, quando volta das férias, como é que é? É desgastante, viu? Já é desgastante durante o ano inteiro, né? Mas os primeiros dias, e tem, Matheus, vamos acordar, Matheus, vamos levantar, olha, não tem jeito. Não tem jeito, é desgastante. Acaba chegando atrasado nos primeiros dias? Não, porque a gente fica empurrando, vamos até a porta, né? Vamos pegar a mochila, e a mochila pesada, né? Eu não sei que tanto material. Mas daqui a pouco a gente fala sobre essas mochilas que até fazem mal para a saúde. E a Elaine já não precisa ficar na escola esperando a adaptação, né? Não mais. Você ainda está em outra fase. Você ainda vai ter que ficar. Eu acho que eu vou ter que... E olha, também participam da conversa a psicopedagoga Irene Maluf e a educadora Cássia Daquino, especializada em educação financeira. Obrigada pela participação de vocês. Irene, a Simone e a Elaine já passaram por essa fase, mas a Valéria ainda vai passar. Essa adaptação, quando a criança entra na escola pela primeira vez, né?
os pais têm que ter muita paciência, né? E respeitar o ritmo de cada criança, porque varia muito, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim que antecede isso, que as pessoas têm que ter consciência, né? Que a gente está vivendo numa época em que as mudanças são muito rápidas. E a escola, ela não precede as mudanças sociais, ela vai atrás das mudanças sociais. Então, o que a escola hoje, de alguma forma, sinaliza para a gente, são as mudanças que os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, os nossos netos, vão viver fora da escola, quando forem adultos. Mais do que todas nós aqui, as nossas crianças vão viver mudanças. E a escola está justamente mostrando para nós que essas mudanças têm que ser possíveis. Então, troca a sala de aula, troca os coleguinhas. Então, essa mudança é super positiva, né? E faz parte do crescimento das crianças e faz parte do papel de mãe e de pai, ajudar a criança a superar tudo isso, e tolerar tudo isso, e empurrar, vai logo. Ajuda até a preparar o adulto que ela vai ser. É o adulto que ela vai ser, porque a escola, na verdade, ela vai, vamos dizer assim, ela vai abrindo a criança da família para o mundo da sociedade. Ela é um caminho. E tem algumas dicas para essa primeira semana aí? Os pais têm que passar segurança, não pode, na despedida chorar ou sair escondido, né? Pois é, então, quando você compreende esse papel, né, da mudança, você tem que entender que o teu lugar é o lugar do porto seguro. Então, eu tô aqui. Aquela mudança que está acontecendo lá é super normal, eu continuarei aqui, você vai experimentar uma coisa nova, assim como você está experimentando, né, outras aulas, outras situações. E, enfim, nós estaremos juntos, apesar da distância, nós estaremos juntos. Olha aqui, a gente vai se falar pelo telefone, enfim, qualquer situação. A criança tem que perceber que os pais estão com ela, estão apoiando 100% aquela situação nova e que a situação é assim para o bem dela. Antes Agora, de mais nada. Tem criança que vai ter mais dificuldade, né? Eu lembro na adaptação dos meus filhos, sempre tem aquela criança que fica ali no portão chorando, Nossa, e a mãe fala assim, porque é justo o meu é que vai ficar ali chorando. Sim. Tem situações que eles não deixam nem as mães acompanharem, né? Agora acho que tem mais uma certa, né? Não, você fica um pouquinho até ele se acostumar, depois fazer. E o que é melhor, você entrar com uma criança ou ficar esperando ela chorar e virar as costas? Então, aí depende da criança, né? E depende da situação que a escola oferece. Veja, se é uma criança que realmente está muito ligada com a mãe, que está muito, vamos dizer assim, ainda muito imatura, ela não vai conseguir ficar num ambiente novo que a mãe não a autorize, entre aspas, a ficar. Então, a presença da mãe autoriza o filho a ficar. Então, se você leva teu filho, você traz teu filho aqui, e você fala, olha, você fica um pouco, que eu vou ali e já volto, mas essas pessoas são ótimas, são minhas amigas, é uma coisa, e você sai com aquela segurança, é uma coisa. Se você fala, não, meu filho fica um pouquinho aí, porque infelizmente eu terei que ir trabalhar, porque que pena que eu não posso ficar com você, a criança vai perceber, epa, tem uma tragédia embutida nesse fato, não é? E a criança vai chorar. Cássia, a gente sabe que no começo do ano a gente tem muitas contas para pagar, muitas despesas, né? E a criança quando está entrando, ou está entrando numa escola pela primeira vez, ou voltando das férias, tem a compra do material escolar, tem os uniformes, tem alguma forma da gente se organizar? Para alguma dica aí para passar por essa fase? Porque essa fase, vocês estão falando, eu estou aqui retornando no tempo e pensando nas adaptações que o meu filho fez e me lembrando como a gente fica sensível nessas fases, né? E é uma fase tão especial que tanto melhor para a gente se a gente tivesse organizado em relação à grana antes. Porque aí, tem a adaptação dos filhos na escola e a adaptação financeira dos pais. Também, exatamente. Então, se a gente consegue deixar o dinheiro em ordem, pode se dedicar a esses aspectos todos, do desenlace, do afastamento, de chorar um pouco recolhida e evitar as grandes cenas, etc, etc. Todo ano a gente sabe que em janeiro vem a compra do material, a matrícula da escola, IPTU, IPVA, todo mundo sabe, todo ano vai ser a mesma coisa. E, no entanto, a gente vive
como se isso não fosse acontecer. Não há planejamento. Não há planejamento, exatamente. O ideal seria que a gente, durante o ano, fosse se organizando, mesmo que fosse construindo uma pequena reserva já para esse momento que virá em janeiro. E assim, quando vierem as contas, e vem sempre depois dos gastos do Natal, dos gastos com as férias, a gente já vai estar preparado financeiramente para cuidar de todos esses... E, Cássia, tem que pesquisar bastante, né? Sobre os materiais, por exemplo? Tem muita variação de preço, né? A pessoa não pode deixar para a última hora porque vai acabar pagando mais caro. Tem que pesquisar, tem que se organizar e pesquisar bastante. Você tem toda a razão. E, frequentemente, os pais cometem o equívoco de levar as crias nesse momento. E, embora eu goste muito da ideia de levar as crianças para fazer supermercado, porque é possível ensinar um bocado num momento como esse, mas nessa hora da compra do material escolar, em primeiro lugar, porque as lojas ficam abarrotadas, né? Qualquer mãe que já esteve numa loja cheia com crianças sabe o transtorno que é aquilo. E, claro, eles têm muitas ideias de material, desejos. As borrachinhas. Borrachinhas, exatamente. As meninas, então, têm listas imensas do que elas querem. Agendinhas e tudo tem desenhos, etc, etc. E, claro, tudo acaba isso custa muito mais. Então, olha, no próximo bloco, vamos dar dicas para o lanche do seu filho. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com a repórter Fernanda De Luca e um papo pelas ruas. O que você acha mais bacana? Férias ou voltar às aulas? Férias. Ah, por quê? É mais divertido. E aí, o que é mais complicado, hein? Segurar em casa ou deixar na escola? Com certeza, as férias. Férias é mais complicado, né? É, com certeza. O que é melhor, férias ou volta às aulas? Depende. Acho que férias de dezembro e janeiro, porque férias de julho você fica naquela, as aulas vão voltar e aí vai voltar a matéria, etc e tal. Aí quando você volta das férias de dezembro e janeiro, aí você ainda tem tipo toda a matéria nova para aprender. O Lucas está com 15 anos hoje, só que quando ele tinha 11, mudou de escola, de cidade, foi uma adaptação dupla. Mas foi bem difícil, assim, porque mudou os amigos e tal, aí foi meio difícil de se acostumar. Foi mais complicado se adaptar à nova cidade, à nova escola ou tudo junto? Tudo junto, porque como eu era pequeno, eu tô acostumado com São Paulo, né? Aí fica mais difícil. O Gabriel já está numa outra fase estudantil. Ele tem 20 anos, está cursando engenharia, só que ele veio do interior de São Paulo, da cidade de Bauru. E lá era muito mais devagar, né? A minha vida multiplicou umas 10 vezes mais rápido. É muito complicado você ter que sair pelo menos 1h30, dependendo do seu destino, né? Porque é muito trânsito e o transporte público não é nada bom. Então a gente tem que sair bem mais cedo, né? Como é que é? Na escola da sua filha, por exemplo, ela tem que levar uma mochila carregada, cheia de coisa, ou o material fica lá na escola? Que eu acho que isso muda de uma escola para outra. Não, ela tem que levar, na realidade, a escola, no primeiro ano, o livro ainda fica na escola. Então, ela leva, assim, uma mochila de apoio, né, sempre vem só a pasta com a atividade do dia, a lição de casa, tem um uniforme de apoio lá dentro, caso ela surja na escola. Então, no ensino fundamental 1, ainda o livro fica na escola. Então, ainda não tem aquela necessidade daquela mochila pesada. Evita, né? Eu acho que isso aí já... Exato. Os seus filhos, Valéria, você sabe se eles vão precisar ter mochilinha, levar mochilinha? Eu levo mochila, mas não com material. É uma agenda e uma muda de roupa. E não como com que material... vai ser no ensino? Você ainda não sabe como ainda vai não ser. foi repassado. Porque eu acredito que sim, porque começa, né, a alfabetização. Na parte educativa, Irene, não sei, tem uma coisa, alguma dica que seja melhor para a criança? É melhor o livro ficar lá na escola? É melhor ela trazer todo dia para casa dentro da mochila? Então, aí vai do que a escola propõe em matéria de lição de casa. Tem escolas que propõem que a criança faça lições a partir da página X do livro. Tem escolas que mandam material
na forma de xerox, né? Então aí depende um pouco do que a escola propõe. Evidentemente, não é interessante a criança ficar carregando material e nem se entende que hoje, com a possibilidade que a gente tem de acesso à internet, que aquelas páginas do livro não sejam disponibilizadas e a lição não seja disponibilizada de outra forma, né? E voltar a fazer a lição de casa também é uma adaptação, né? Sim, claro que sim. É uma adaptação muito importante. Talvez até a mais importante de todas, né? Porque vai criar o hábito da pesquisa, o hábito do estudo, realmente, até que a criança se torne autônoma. A capacidade que, né, a gente tem quando adulto de se interessar por um assunto e ir atrás estudar. Isso tem que virar um hábito, né? Não pode ser aquela hora chata de chegar em casa e Não, ficar brigando. Tem que ter o gosto de fazer, a curiosidade por Acho fazer, que né? tem algumas escolas até que quando as crianças voltam das férias, esperam um pouquinho para começar a dar a lição de casa, né? Até todo mundo... O golpe é lento, né? Isso quer dizer, é isso mesmo. Como é que é, Simone e Elaine, para fazer na hora da lição de casa? É difícil? Até o 8º ano eu consegui sentar e também ver o que ele estava estudando, porque depois do 8º eles não admitem mais que a gente fique por perto, né? Então é aquele dito popular, a lição de casa dos filhos também é tarefa dos pais. Mas tem uma certa idade que isso não funciona. A Valéria ainda vai começar tudo isso, eu tô engatinhando. Eles não ainda. têm lição de casa ainda? Tem, não assim, diária, mas é semestral por causa dos projetos culturais que tem. Então agora eles estão no projeto do índio, então eles já mandaram para fazer em casa. Aí eu leio alguma coisa, eles desenham, fazem alguma colagem. Mas é legal porque de pequenininho vai criando esse gosto pela tarefa, né? E fora você vê que linka a escola à família. Os pais ficam sabendo o que acontece na escola, muitas vezes pela lição de casa. E conhecem a dificuldade do filho, ou não a conhecem, pela lição de casa. Né? A gente fez um programa inteiro só sobre lição de casa, inclusive que a Irene participou também, deu entrevista, né? E agora, com lanche vocês se preocupam? Como é que é a questão do lanche? Lanche é fundamental. Na realidade, é até uma dificuldade, porque, que nem eu estava conversando agora com a Elaine, tem determinados... eu sempre mando lanche, né? Eu não deixo comprar na escola. Pela liberdade, às vezes, né? Que às vezes a criança pode ter mais liberdade de comer alguma coisa que não é muito adequada. Então, eu prefiro mandar o lanche. Você vê que o lanche também gera polêmica aí. Compra, não compra, leva de casa, não leva. Então, o Matheus, com 15 anos, ele não se sente constrangido em nenhum momento levar lá... A lancheira. Não vai levar uma lancheira, mas leva lá o Tupperware. A lancheira do Ben 10, ele leva? Do Carros, um dia nós fomos comprar, mas não tem para adolescente, só tem do Carros, Barbie. Bom, então ele leva o suco dele e todas as outras crianças, 15, 16 anos, se reúnem com o saquinho deles lá. Porque ele acha mais fácil? É mais não fácil. Perde tempo na cantina? A cantina é super concorrida, né? Então demora muito mais tempo e eles querem ir lá, se confraternizar no único momento que eles têm de ficarem juntos. E outra também, ele também almoça lá por perto, né? Porque depois tem um outro turno que vai até umas 4 horas da tarde, 2 vezes por semana. Então tem mais o almoço, né? Então a gente até fez uma reportagem, né, Roberta, que a gente vai ver sobre o lanche. Depois a gente fala mais um pouquinho, porque se vai comprar na cantina, então tem que estar no orçamento também. Então, como a gente viu aqui, né, uma outra preocupação dos pais é com relação à alimentação da criança na escola. Tem muita escola que oferece a merenda, em outras ela deve ser levada de casa. Veja na reportagem de Letícia Bragalha dicas para preparar um lanche saudável e gostoso. Eles adoram brincar e estudar, mas quando bate aquela fome... Olha só, a criançada tá chegando aqui no refeitório para comer e eu quero saber, quem é que tá com fome aí? O que você colocou no seu prato? Arroz, feijão e carne. O que você mais gosta de comer aqui na escola? Carne. Nossa, que prato grandão, você vai comer isso tudo? Vou. O entusiasmo dos pequenos na hora da refeição é resultado do trabalho desenvolvido pela diretora da escola, nutricionista e uma cozinheira pra lá de prendada. Eu tô vendo que, além da preocupação com a nutrição, existe também uma preocupação com a limpeza. A gente só pode entrar aqui de touquinha? Só pode entrar de touquinha, só pode trabalhar de luva, tem que ter muita higiene, porque com criança é assim, né?
É uma trabalheira danada, mas acho que pela carinha feliz das crianças vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. No final do dia a gente está mais feliz. Só de ver como eles estão, a gente fica feliz também. Na hora da comida, quando a gente vê que eles comem bem, nossa, dá uma satisfação na gente, a gente fica muito feliz. Além de gostoso, o cardápio também é nutritivo. A importância da alimentação escolar hoje, não sendo só um momento de recreio, de merenda, mas pensando nesse conceito de uma alimentação equilibrada, balanceada, com o contexto do afeto dos profissionais da escola, do carinho, a orientação do adulto, do professor, de todos os personagens envolvidos no momento da alimentação. Nós temos a resolução do FNDE que determina quanto de nutrientes nós temos que oferecer para a criança conforme o tempo de permanência dela na unidade. Então, todo o nosso cardápio visa atender as necessidades nutricionais da criança durante o tempo de permanência na unidade. E, além disso, a qualidade dos alimentos que vão ser oferecidos para essa criança. Luke e Dylan estudam em colégio particular. O lanche que comem na escola vem de casa, feito com capricho pela mãe, que é nutricionista. Dylan, o que você gosta de levar de lanche para a escola? Bom, eu gosto de levar maçã verde, às vezes eu levo biscoito com recheio e às vezes, quase nunca eu levo coisa para beber, tipo suquinho, mas às vezes eu levo. E você é daqueles que para comer o lanche ou você sai correndo para a quadra para jogar futebol? Os dois ao mesmo tempo. Olha só, o Luke é o caçula e ele leva uma lancheira de super-herói para a escola todo dia. Luke, o que você gosta de colocar aqui dentro? Bisnaguinha, antes eu punha, antes eu deixava cenoura e maçã. Um lanche bem saudável, né? Sim. E nos dias que você compra lá na cantina da escola, tem alguma coisa que a sua mãe pede para você evitar? Tem. O quê? Ela não deixa eu comprar muita bala e salgadinho. Flávia, você é nutricionista, né? Qual que é a tua preocupação na hora de fazer o lanche das crianças? Eu tento fazer de uma maneira equilibrada, não sou muito exigente nesse sentido de que não proíbo coisas, mas assim, eu tento que no dia a dia, na maioria dos dias, eles levem pelo menos coisas saudáveis. E é um trabalho que eu faço há muito tempo, então hoje eles já escolhem, eles já sabem escolher os lanches deles dentro de algumas possibilidades. Tento sempre dar alguma coisa que forre mais o estômago, um carboidrato, um pãozinho, um bolo feito em casa. Tento evitar mais alimentos industrializados, né? E tem também aquelas malandragens que a gente tem que fazer, né? Você me contou, por exemplo, que você deixa de lado o suco industrializado e coloca na lancheira das crianças o suco da hora do almoço. A gente tem que otimizar, né? Tentar aproveitar o esquema da casa para tornar essa lancheira mais saudável, né, Flávia? Comer saudavelmente requer um pouco mais de tempo, sim. Mas acho que se você se programar, então aqui em casa a gente sempre serve um suco natural na hora do almoço, por exemplo. Então agora eu falo para às vezes fazer um pouquinho a mais, coloca numa garrafinha, já deixa no congelador no tempo que a gente almoça e aí já leva para a escola. Bom, a gente viu ali as dicas, né, para o lanche. Agora, quando a escola oferece a merenda, essa preocupação, a Valéria, por exemplo, não tem essa preocupação em casa, né? Não, e assim, eu fico tranquila porque lá na creche tem uma nutricionista. Então, assim, desde que eu entrei nesse mundo público, que até então era na USP também é pública, então tudo era oferecido. Fiquei um pouco na parte particular e foi mudança também. Tinha que levar, fazer kit, pagar o almoço à parte. Agora, quando voltou para a pública de novo, é proibido, não pode levar nada, nem guloseima, nem lanchinho, porque tanto o café da manhã, o lanchinho entre o almoço e a janta é oferecido. Agora, a gente tinha comentado sobre isso de levar o dinheiro e comprar na cantina, né? Quer dizer, isso não é o seu caso, mas lá na escola dos filhos de vocês tem a cantina. Tem. E daí eles levam dinheiro? Como é que é? Porque... tem que levar, na realidade, o ensino fundamental, até o 2º ano, o pai é o responsável, às vezes tem um cartãozinho que você alimenta no valor X e a criança vai lá e pede o que ela precisa. Então, ela ainda não tem que andar com dinheiro, tem um cartãozinho. E é importante também a criança já aprender a lidar com dinheiro, né? Essa costuma ser uma das primeiras maneiras, das primeiras fases de relação da criança com o dinheiro. É esse manuseio.
As crianças gostam bastante de chegar na cantina. É um momento para elas muito especial. E receber o troco, né? Se não vem troco, eles estão Exatamente, alguma coisa tem muito errado. Mas é preciso ter atenção especial a alguma coisa que é frequente nas escolas, que é a tal da lista na cantina, da conta na cantina. Exato. Isso é um problemaço. Que daí foge ao controle. Completamente. É o equivalente do cartão de crédito para muito adulto. Mas tem alguma orientação? Se a partir de que idade que a criança já pode levar, na sua opinião, levar o dinheiro e quanto que ela levaria ali por semana? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que os pais conheçam o que é que está à venda na cantina para que façam uma orientação mais em relação à qualidade do alimento e que possam acertar com a criança o que é ou não é permitido que ela venha comprar com esse dinheiro. É preciso estabelecer algum tipo de contrato com os filhos nesse sentido. Mas a partir dos 7, 8 anos já é possível. Agora, é preciso cuidado de não dar à criança um valor muito alto. Não é? Ela vai comprar lanche para todos os amigos. Ou ela vai perder. E isso é muito sério. Ou pode ser, digamos, induzida a comprar lanche. Tem que dar valor também, né, ao dinheiro. E que seja quantia real, justa. Exato, né? Justa, adequada. E que seja uma vez por semana e que esse dia seja um dia especial. A Elaine disse que seu filho, mesmo com 15 anos, prefere levar o lanche de casa. Prefere uma que também é uma economia também, né? Que seja, aí ele come aquilo que ele já está acostumado, porque também tem crianças que não é de tudo que comem, né? Você chega numa cantina, às vezes não quer saber de hambúrguer, né? Quer uma coisa natural ou vice-versa. Então ele já leva aquilo que já está habituado. Então leva lá, os amiguinhos dele sentam, ficam lá. E às vezes um passa para o outro, passa uma bolacha ou outra, mas ele leva de Mas casa aí assim. você dá o dinheiro para ele da mesma forma? Também. Ah, então ele está economizando, esperto. Então, ou ele fica com o dinheiro lá, mas aí no dia seguinte, mas você comeu? Ah, comi. Mas ele também tem um almoço. O almoço, ele tem que almoçar fora do colégio. Então a gente tem que dar o dinheiro também do almoço. Mas Irene está tocando num ponto que é fundamental mesmo. Às vezes eu fico sabendo de adolescentes que recebem o dinheiro para lanchar na escola, não gastam porque estão economizando para alguma outra coisa. Isso acaba, às vezes, criando uma situação problemática, porque ele deixa de se alimentar. Né? Mas, por outro lado, ele está selecionando. Em vez de ele comprar, por exemplo, uma bobageira qualquer para comer, ele compra uma coisa que, de repente, ele sinta realmente necessidade, esteja com fome. Mas se ele fosse não come nada. Sim, tem um aspecto positivo e um negativo. O problema Mas o que eu quero dizer assim, é que eles começam a perceber o que é o dinheiro e o que é o valor daquela mercadoria, o que é que eles precisam ou não precisam. Começam a estabelecer uma relação com esse mundo de imensas possibilidades de compra e com o valor que eles têm, né? O que é prioritário. Mas eu entendi o que a Cássia disse. Quer dizer, também não pode deixar... Sim, tem toda a razão. Não, deixar de comer e usar o dinheiro na banca para comprar a figurinha. Exatamente. Por isso é importante que os pais sigam acompanhando. O que é que você comeu, como é que... separando uma parte da grana para essas despesas da escola, mas lembrando que essa criança ou adolescente vai ter outras tantas escolhas. Mas que esse dinheiro é o do lanche, né? Quer dizer, que é diferente da mesada, que é uma outra situação. Mas também isso é bom para nós conhecermos a vida financeira e o que ele vai fazer, né, com tudo isso. Porque até então ele está lá na vida escolar dele, né? Aí você começa dinheiro, então você começa a ver qual que vai ser o perfil dele daqui para frente. Eu acho também que é válido, né? Eu acho que sim, mas sobretudo quando eles entram na adolescência, é preciso a gente compreender que eles estão indo para o mundo, não é? E que estão tateando as primeiras escolhas. E que a gente não vai estar sempre por perto, coordenando, observando ou decidindo as escolhas que eles vão fazer. Há um momento em que é preciso deixar que eles vão começando, inclusive, a tropeçar. Então, a nossa conversa continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O Pedro, 15 anos, adorava ficar na cama até bem tarde, quando de repente a mãe falou, acabou a folga, vai para de manhã. E aí acordar cedo? Nossa, foi duro acordar cedo. Acostumar a acordar cedo, levantar todo dia é duro. Esse período de adaptação durou quanto tempo? Durou uns 3 meses, aí eu consegui melhorar um pouco já na questão de dormir. Eu quero saber uma coisa. A maioria prefere férias ou volta às aulas? Volta às aulas. Volta às aulas? Eu sou um estudioso. Olha, ele é o CDF da turma, é isso mesmo? Ele é.
Ele é o CDF da turma. Agora, você ouviu um férias, é isso? Com certeza, férias. Me mato de estudar o ano inteiro, eu gosto de férias, né? É legal encontrar os amigos, mas férias com certeza é melhor, né? Professor, quando muda, não é legal? Não, os novos professores normalmente eu não gosto muito, assim, muito rígidos. Ah, é? Os novos são sempre mais difíceis? Sempre chegam assustando a gente. A Natália é professora de educação infantil. E você percebe que depois de um período estendido de férias, não é fácil controlar a molecada. Não é mesmo. Acho que como professor de educação infantil, o mais complicado realmente é eles lidarem com a falta dos pais na sala de aula, estar com uma pessoa estranha, mesmo aqueles que já eram alunos, sentem ainda essa falta depois de 30 dias com os pais. Então, esse período de adaptação é bastante complicado no começo, sim. E aí, qual que é a tática para ir trazendo eles lá para a escola? Então, os pais ajudam bastante, no início eles acabam ficando com a gente no colégio, né? Porque muitas vezes a criança chora, a gente manda para os pais, fica um tempinho, daqui a pouco voltam para a sala. Tem pais que deixam com um objeto de uso pessoal com as crianças para lembrarem que os pais estão lá. Tem criança que pede para ver, a gente manda para ver, para eles sentirem essa firmeza de que se eu precisar de alguma coisa, meu pai está lá me esperando. Então, eles têm essa liberdade de ir e voltar quantas vezes for preciso. Não fui abandonado. Não fui abandonada, exatamente. Essa coisa linda é o Benjamin, que tem 1 ano e 7 meses. Aqui está o Jonathan, de 6 anos, e a Carliana, que vai me contar como é que foi o coração quando esse aqui entrou para a escola. Ai, foi bem difícil, porque nós mudamos dos Estados Unidos para cá e ele nunca tinha ido à escola. Então aqui foi o primeiro contato dele com a escola. Ah, então vocês vieram para o Brasil recentemente? Isso. Então foi uma dupla adaptação. Foi. Mas ele está adorando. A mãe é que fica com o coração apertado de ter que deixá-lo na escola por 4 horas, mas a gente aguenta. E o pequenininho, quanto tempo mais você vai esperar? Até os 3 anos, para começar a colocar ele na escola. Você confirmou que sofreu muito quando ele foi para a escola. E ele? Não. É isso que é mais duro, é? É. Porque, ai mãe, tchau. Tá, mais tarde a gente... Será que é isso mesmo? Eu toquei, tá? E eu fora da sala de aula, esperando que ele tivesse alguma reação, de chorar. Que chamasse a mamãe. De querer voltar para casa. Mas, infelizmente, não foi esse. Estamos de volta com o Papo de Mãe. Uma coisa que me ocorreu é que, assim, algumas crianças trocam de escola, né, Irene? Não sei, tem criança que não se adapta a uma determinada escola e daí precisa trocar mesmo? Ou também os pais não podem, numa primeira dificuldade, já resolver trocar? Trocar de escola eu acho uma coisa muito, muito, muito grave. Você viu quantos muitos eu falei? É muito grave. Porque é o seguinte, quem escolhe a escola é o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe chegam à conclusão que a escola não é adequada a ponto de terem que tirar, eles estão passando para o filho uma imagem de que, primeiro, eles não escolheram direito, eles não pararam, não deram atenção suficiente para a escola que eles escolheram, né? Portanto, o entregaram para pessoas que não deveriam ter entregue, tá? E segundo, de que a criança em algum momento pode manipular essa questão e se voltar contra normas estabelecidas pelos pais, escolhas feitas pelos pais. Pode acontecer se a criança tem uma dificuldade ali, trocar de escola não vai resolver o problema? Não vai resolver porque o problema normalmente é da criança, via de regra da criança. Superar um problema faz parte da vida, é um ensinamento que não tem preço realmente, né? Aprender a superar, porque viver é superar. E, por outro lado, se existe realmente um impedimento da criança ficar naquela escola, isso tem que ser extremamente bem tratado. E quando eu digo extremamente bem tratado, é tratado com a família e profissionais
para que não seja feita uma outra escolha que vai se suceder a muitas outras. Escolher escola é uma coisa muito séria, trocar de escola é mais séria ainda. E Valéria, quando a criança muda de escola, as crianças vão encontrar novos amigos e os pais também, né? Sim. Porque tem uma coisa do... Sim. Você acha que é importante os pais também conhecerem os pais Com dos certeza. amiguinhos? Lá a gente fez amizade com outra família, de passear junto. No caso foi só uma, mas é porque assim, a gente encontra bastante nas festinhas. Eles falam dos pais, dos avós também, que também famílias presentes, né? Então, assim, a gente às vezes sai, vai marca de ir no shopping, de ir em casa. A Elaine também acabou criando um grupo de amigos com os pais dos amigos? Sim, eu sinto assim a dificuldade na nossa época, né? Nessa época os pais ficavam em frente ao colégio esperando aluno por aluno sair, então existia aquela confraternização, né? Ah, porque eu estou esperando fulano, ciclano, então a gente conversava bem antes, né, da criança sair. Hoje em dia não, né? Hoje os pais entram, na maioria das vezes, no nosso caso, entramos com o carro dentro, deixamos quase que na porta, damos meia volta, voltamos. Não tem mais contato. Não tem mais contato familiar. E isso também é importante, tanto para os alunos quanto para o nosso ciclo, né? Agora, um outro ponto fundamental, não sei se vocês têm essa preocupação, que eu acho importantíssimo, Irene, é que precisa também um comprometimento dos pais, porque a gente fica exigindo, tem que acordar cedo, não pode atrasar, mas aí os pais também não podem atrasar, não podem deixar a criança ficar faltando, né? Existe também uma responsabilidade dos pais que isso vai facilitar na adaptação, né? Na volta às aulas. Inclusive para a criança ganhar o hábito, porque se hoje está chovendo, nós vamos mais tarde, amanhã não, olha, nem vamos, porque realmente não vai dar para a gente, depois de amanhã não sei o que acontece, a criança percebe que ela pode entrar numa lei chamada lei da exceção. E a gente não pode criar ninguém na lei da exceção. Aquele pai que vive chegando atrasado, né? E é ruim para a criança também entrar atrasada na escola ou faltar a aula. Ou acabou a aula e ela é sempre a última a ir embora também. Isso também cria um pânico. A Maria Clara tem pânico de chegar atrasada. Tem um ponto que eu estava pensando que a gente ainda não falou, que é quando a criança chora, e as mães, sobretudo as mães, se descabelam e a escola diz, olha, na hora que você vira as costas, ele para de chorar. E todo mundo que já trabalhou na escola só quando eu consegui entender isso acontece, é preciso que os pais confiem quando a escola diz isso. A escola não está enganando, realmente eles param. Eu tenho a impressão, Irene, que às vezes as crianças choram, claro, porque vão sentir saudade, mas é quase uma homenagem. É o senso de lealdade. Olha, eu tenho que mostrar para você que você vai fazer. Agora, mulher, me deixe seguir a minha vida. E quantas mães não viram e choram? A criança deve pensar assim, acho melhor achar, porque se eu não chorar, minha mãe vai ficar triste. Exatamente. Ela vai achar que eu não... Ela merece algumas lágrimas, pronto. Você sabe que até em consultório assim, fechou a porta, aquela criança que estava com um bico lá para entrar, felicíssima dentro do consultório. Você começa a falar, não, então vamos, a mamãe está chegando, não sei o quê. Parece que eles vão armando aquela cara de vítima para sair porta fora, muito triste. Mas é lealdade à mãe. Mas a criança na frente da mãe é muito diferente. Sim, tem que se mostrar mais dependente, sofredora, imatura, para que ela venha, né, com aquela asa e a cubra novamente de carinho. Por isso que é sempre tão interessante quando os outros contam sobre os filhos da gente. Os filhos são sempre mais bem educados. Exato, eles são diferentes na casa dos outros, que eles são super educados. É impressionante. Ainda bem que eu recebo vários elogios, assim, quando ela vai pra casa das amigas. Ao contrário, né? Exato, a gente vai buscar e fala assim, nossa, como a Maria Clara é educada, né, Simone? Olha como ela se comporta à mesa, como ela come tudo, ela leva o prato. Eu falei, é mesmo? Mas ela Aí eu falo assim, nossa, é verdade. Pensando, frito, né? Mãe, traz não sei o quê, mãe, traz... Eu falo, não, é verdade. Ela mas assim, impressionante. Os seus têm que idade? O meu já é adulto, tem 25. 25. E a Irene tem? 34 e 35. Já passaram por tudo isso? Mas continuam, eu acredito, passando por adaptações e readaptações. Mas a vida é adaptação, né, gente? O que é a vida, né? A gente se adaptar dia a dia a circunstâncias diferentes. E quanto mais a gente treina, mais a gente se adapta. E melhor se adapta, né? É que a gente quer poupar um pouco, né? Parece que você quer abraçar e não deixar ele viver uma certa experiência. Mas passar por frustração também é importante, né? É fundamental. Educar e frustrar, não dá para poupar os filhos de tudo, né?
Olha, eu quero aproveitar só para ler agora alguns comentários de telespectadores que eles mandam do Brasil todo, sempre escrevem com tanto carinho para a gente, né? E as redes sociais têm ajudado muito, inclusive conhecemos a Valéria pelo Facebook. Pelo Face. Porque os nossos telespectadores começam a conversar com a gente e a gente fala, um dia você vai, e vem mesmo. Legal. Então, a Nívia Colim, que é de São Paulo, disse o seguinte: amo este programa que tem uma linguagem simples e que toca a alma das mães, trazendo esclarecimentos e orientações. Parabéns. E eu quero mandar um beijo grande para a Tayana Castro, para toda a equipe da Legenda Oculta da TV Brasil. Eles escreveram para a gente, a Tayana ela é operadora de legenda da TV Brasil, do Rio de Janeiro. E ela disse, olá, mandem um abraço para a equipe de Legenda Oculta da TV Brasil que assiste o programa de vocês todos os sábados e domingos. Eles, então, que fazem quando as pessoas veem ali a Legenda Oculta. Obrigada a você, Tayane, e a toda a equipe. Obrigada pelo trabalho de vocês. E a Solange Matoso Reis escreveu o seguinte, sou do Rio de Janeiro, o programa é muito bom, orienta os pais e mães na educação e saúde. O estilo também é agradável a todos. Obrigada, Solange. E a Vanesca Freitas, ela também é do Rio de Janeiro. Ela disse o seguinte, assisto ao programa porque me esclarece muitas dúvidas em relação aos meus filhos, Luana, de 5 anos, e o Matheus, de 1 ano e meio. E é impressionante como parece que vocês estão aqui na sala da minha casa, de tão descontraídos e simples que são. Adoro muito, parabéns. E é gostoso, parece uma casa, né? Sente bem à vontade, né? E eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou até a biblioteca do Papo de Mãe, a gente recebe vários livros, né? E hoje eu quero sugerir o livro da nossa amiga, a Flávia Fiorillo, que é o 2º volume, né? Porque a gente já tinha o primeiro, agora ela mandou pra gente o 2º volume do Mamãe Conta Tudo, bebês e crianças agora acima de 1 ano, porque antes era o gravidez, a amamentação e o recém-nascido, agora o 2º volume é para bebês e crianças acima de 1 ano. E agora eu vou conversar com as crianças, elas estão todas em volta do microfone aqui, né? Vem aqui, vem aqui os 3 pra gente conversar. Você é a Estela? E você? Álvaro. E você? Maria Clara. E você tem quantos anos? Eu tenho 4. E você? 4. E você? 7. E quem é a sua irmã? A Estela. E quem é o seu irmão? O Álvaro. E a Maria Clara ficou amiga de vocês? Ficou. Eles se divertiram muito aqui hoje durante o programa e ficaram super amigos, né? Vocês brincaram do quê? Conta pra gente, Maria Clara. A gente ficou desenhando e brincou de algumas outras coisas. O que você está achando de morar em São Paulo? Conta pra gente. Tô achando legal. Gostou da nova escola? Olha você lá. Gostei. Que bom. E você tem muitos amiguinhos na nova escola? Tenho. Você fica com saudade da escola nas férias? Fico. Fica? Que bom. E vocês, quem é que vai pra escola nova? Eu vou pra da Júlia. Eu vou pra da Júlia. Também? É a professora. E a gente brincar com os brinquedos que ela deixa. E vocês têm muitos amigos lá na creche? Sim. Tem? É gostoso lá? Sim. Então vamos lá, Wellington. Para vocês, quem quiser divulgar site ou trabalho, ou deixar até algum recado, mandar beijo, fica à vontade, Valéria. Eu agradeço o convite, gostei bastante de participar. É bem esse aconchego mesmo de papo de mãe, parece que a gente está em casa mesmo. Adorei. Legal, e continue assistindo, a gente continua se falando lá no Facebook. Legal. E você, Simone? É verdade, também compartilho, né, endosso as palavras da Valéria, eu queria agradecer, foi realmente, muito interessante, a gente se sente bastante à vontade porque é o nosso cotidiano, né? E assim, parabenizá-las pela receptividade, obrigada. A gente que agradece. E a Elaine? Então, eu também quero agradecer, né, e compartilhar experiências também, principalmente com nossos filhos, é muito bom. E também deixar aqui o trabalho do Matheus, né, que eu trabalho no site esportivo, com marketing, com mídia, e ele é colunista, ele tem um site, um espaço toda sexta-feira que ele fala sobre games. Eu sei que vocês também, né? Semana passada a gente fez um programa sobre joguinhos. Inclusive a gente mostrou um vídeo do Matheus, né? Quer dizer, com 15 anos verdade, ele já tem... foi ele mesmo. E ele é colunista de um site esportivo, tem o espaço dele que fala sobre games, e o YouTube dele é Matheus com TH, né? Matheus Linkin Park 1.
Então, por favor, acessem, se inscrevam, que é super legal para ele. Então, ela fez propaganda do filho, agora pode fazer do marido. Vai, Elaine, vamos falar que ela é mulher do Paulo Borba. Vamos revelar aqui. Nossa, amiga, vem cá, agora você vai ter que aparecer. Ele Toda falou que é verdade, tímido. Vento. Vai ter que sair de trás das câmeras, Paulo. Vem aqui, ó. Foi graças a ele, né, que tá aí. Vem aqui, ó. Pode ficar aqui no meio de Roberta, sem ficar vermelha. A gente só não vai falar quantos anos a gente conhece o Borba, né, Mariana? Nossa, ele já trabalhou com a Roberta na TV Cultura, comigo na TV Globo, né, Paulo? E agora, o que você está achando de trabalhar aqui no Papo de Mãe? Pode segurar o microfone. É super gostoso. Eu acho que está sendo uma experiência bem legal aqui na TV Brasil. E trabalhar com vocês, que já são pessoas que eu já conheço de outro tempo. Então, eu estou me sentindo em casa. O programa é uma casa e eu estou com pessoas que eu gosto e já conheço um tempo. Então, estamos todos em família. Você tem aprendido bastante sobre paternidade também? É um aprendizado esse programa. Quando a gente acha que sabe, a gente sempre aprende um pouco mais aqui. Cada programa que eu faço, eu saio daqui com um degrauzinho a mais, um aprendizado familiar. E que legal que hoje a Elaine, a sua esposa, veio para falar do seu filho, do Matheus. Adorei. Eu sempre falo que ele é um pai, né? Porque ele é bem mãezona também e faz o papel de pai muito bom. Então ele é um pai para todo mundo. Ai, quando você olha com elogio. Tô bem na fita, né? Obrigada. Agora acho que você precisa voltar lá, porque a gente precisa de você aí, viu? Cássia, aí tem algum e-mail ou site para divulgar? Tem um site que é justamente educaçãofinanceira.com.br e trata de várias das dúvidas dos pais em relação a essa história de como é que a gente educa os filhos em relação ao consumo, em relação ao uso do dinheiro, inclusive em relação ao dinheiro na escola. Então, deem uma passadinha por lá. Obrigada. E a Irene? Bom, a gente tem um site que é o irenemaluf.com.br e onde tem alguns artigos, algumas coisas que os pais podem aproveitar, professores. Bom, de modo geral, a gente tem também um e-mail que as pessoas podem escrever e eu agradeço muito o convite de vocês, é sempre uma honra estar aqui. Obrigada. A gente que agradece sempre suas participações, sempre ajudando, né, a nós e a todos os pais, tá bom? E a Elaine, ela faz uns biscoitinhos muito gostosos. Já mandou pra gente. Já mandou, né? Já comemos, adoramos. E terão encomendas. Agora, quem sabe a gente distribui todos os participantes toda semana. Acho que vai ser legal. Gostoso. Bom. Então tá bom. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre intercâmbio. Você já pensou em mandar seu filho para fora do país para estudar ou trabalhar? E você já sabe, no site e nas redes sociais, o nosso papo nunca para. Até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Então vamos bater palma para as crianças. Pronto.